Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 35 do livro de Números. Já vai deixando aí aberto a Bíblia. Leremos o capítulo 79 do livro de Salmos, 27 de Isaías e 5 de 1 João. Concluiremos mais um livro hoje. Eita, coisa boa, muito bom estar por cá, ter esse momento precioso junto com vocês na presença do nosso Deus maravilhoso. É, de fato, deleitoso. Vamos fechar os nossos olhos, conversar com Deus mais uma vez e poder sermos gratos na presença dEle e pedir o auxílio desse Deus soberano. Fecha teus olhos, ora comigo. Pai eterno, Deus majestoso, gratos te somos por mais um dia de vida, pela nossa saúde, existência, pela nossa força, pelas nossas capacidades de executar as atividades do dia e o Senhor ser conosco e nos permitir fazer tudo quanto fazemos e nos alimentarmos, em termos sustento. Obrigada, Deus, por termos acesso à Tua Palavra, por termos os nossos entes queridos ao nosso lado. Obrigada, Deus, pelas pessoas que o Senhor nos abençoa para nos ajudar na nossa caminhada de fé. Obrigada por ser um Deus tão zeloso e, inclusive, as pessoas mais difíceis de lidar, ao nosso ver, são pessoas que cooperam para o nosso crescimento, que nos ajudam a melhorarmos como pessoas e até mesmo exercermos aquilo que muitas vezes é difícil, que é amar, ó Deus, aqueles que não são tão agradáveis assim, né? Amar aquelas pessoas que são boas é fácil, isso até os ímpios conseguem fazer. Mas obrigada por nos permitir e nos capacitar para andarmos mais uma milha quando necessário, de oferecermos a outra face, de darmos não só a capa, mas também a túnica. Obrigada, Pai, por ser misericordioso para conosco e ajudar com que sejamos também de igual forma. Fala conosco por meio da Tua palavra, nos ajuda a entender tudo que for lido, nos permite guardar num bom depósito todos os ensinamentos e que a gente possa perceber, ó Deus, e nos alegrarmos quando nas coisas simples do nosso dia a dia, das nossas ações, percebermos a nossa obediência para contigo. Deus, nos permite, ó Deus, a crescermos e cada dia mais parecermos contigo. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 35 de Números, que vai dizer o seguinte: Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel que, da herança da sua posse, deem cidades aos levitas em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros, do lado sul 900 metros, do lado oeste 900 metros e do lado norte 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará as suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. O Senhor disse ainda a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: Quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio para que nelas se acolha o homicida que matar alguém voluntariamente. Nessas cidades,
O homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação do julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 destas cidades devem ficar deste lado do Jordão, e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para os estrangeiros e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém voluntariamente. Mas se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento, sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com um santo óleo. Porém, se em determinado monte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, o vingador do sangue o encontrará fora dos limites dela. Se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento destas testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceite resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 79 do livro de Salmos. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Derramaram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como o fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros com o teu grande poder. Preserva os que estão condenados à morte.
Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Capítulo 27 do livro de Isaías. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra, eu iria contra eles e os queimariam ao mesmo tempo. Ou que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes e Israel florescerá e brotará, e encherá o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel como fez com aqueles que castigaram o seu povo? Ou matou, assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com show e exílio o trataste. Com forte sopro o expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto, será expiada a culpa de Jacó. E este será todo o fruto do perdão do seu pecado, quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas como se fossem pedras de cal. Os postes da deusa Zerá e os altares do incenso não ficarão em pé, porque a cidade fortificada está solitária, é habitação desamparada e abandonada. Como um deserto, ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados, então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 5 do livro de 1 a João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crer no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê nos testemunhos que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.